Abra sua Bíblia, assentado. Vim para ministrar em Gálatas 5:22, mas vamos, abra sua Bíblia em Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1. Não foi programado, mas eu quero pregar com aniversariante hoje. Combinamos alguma coisa de pregar junto? Então vamos pregar junto, vem hoje, sem combinar. Vem cá, vem aqui, pega o microfone, fica aqui ao meu lado. Não é possível que a gente, depois de tantos anos juntos, não consiga pregar junto sem ensaiar. Meu Deus do céu, é verdade ou não é? Pelo amor de Deus, o Espírito Santo tem que estar trabalhando na vida da gente. Pessoal, escute isso. O João Lucas nasceu com 3 voltas do cordão umbilical no pescoço. Ele já estava esmorecidozinho. Foi levado para o CTI, respirando sem aparelho, está uma bênção. E todo mundo lá dando glória ao nome do Senhor. Misericórdia, eu nunca vi 3 voltas. Meu Jesus, é milagre puro. Dizem que quando acontece é na hora H, a gente vai dizer assim, é na hora de Deus, é no momento exato. Isso demonstra o que para nós? Demonstra o quê? Que o socorro de Deus é bem presente, não é verdade? Você pode dizer isso para o seu irmão? O socorro de Deus para a sua vida é bem presente. Declara isso em nome de Jesus. Amém. Então, abra aí junto comigo, 2 Timóteo capítulo 1. Olha o que Paulo diz a partir do versículo 2. A partir do versículo 3, perdão. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Paulo está dizendo isso para Timóteo, desejando muito ver-te. Se fosse o pastor Enéas aqui, eu ia falar, já estou te vendo, lembrando-me das tuas lágrimas eu me lembro, algumas delas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Eufrida Doble, e em tua mãe Niva, e estou certo que também habita em ti. Por esse motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, de certa forma, das minhas mãos. Porque Deus não te deu o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e moderação. Deus te deu o espírito de fortaleza, de amor e moderação. Quem diz amém? Amém. Amém. Então é sem planejar mesmo. Então, Paulo... O senhor está bom de memória, né? Oi? Bom de memória. Tô? O senhor não escreveu ali? Não, eu escrevi o nome da sua avó aqui. Lá. Tá. Eu estou bom de memória, sempre não me lembraria, mas eu escrevi para não errar. Eufrida Doble. Por que esse nome, pastor, na sua avó? Explica para a gente. Nós estamos pregando junto, nós estamos contando aqui a história de Timóteo, mas parafraseando, eu quero hoje parafrasear a sua história. Então conta para nós, desta fé que habitou na irmã Eufrida, na irmã Niva. Então conta para a gente, que fé é essa? Eufrida, minha avó, Eufrida Doble, ela é alemã e é uma fugitiva da guerra. E ela veio no navio, fugindo da guerra da Alemanha, e, na verdade, foi a sua mãe e seu pai, porque ela era uma criança no ventre. E ela nasceu nesse barco na noite de Natal, em águas brasileiras. Então, ela é uma alemã brasileira, porque estava em águas brasileiras. Mas uma mulher que sofreu, mas uma mulher de fé. Eu lembro da minha avó, que praticamente se encontrava ela falando mistério o dia inteiro e dando glória a Jesus o dia inteiro. E uma coisa que
Até o meu coração, houve um momento que ela ficou sozinha, meu avô faleceu, e ela ficou muito tempo morando em Bangu, num lugar muito difícil, em que ela pegava, de manhã, acordava com pessoas mortas na porta dela. Quando ela abria, a pessoa estava encostada e caía para dentro, morta. E chegava traficantes e pessoas à sua porta e dizia para ela: quem mora aí? Quem é você? E ela ia na janela e ela dizia assim: aqui quem mora sou eu, Pai, Filho, Espírito Santo e 3 cachorros. Ou 2 cachorros. Ela era uma mulher assim de fé. Mas, pastor, só encurtando um detalhezinho, ela era daquela que, na dificuldade, ela não queria vir para a nossa casa. Meu pai com 10 filhos. Minha irmã está ali. Não deixou eu mentir sozinho. Com 10 filhos, e ela não queria ficar lá, em Bangu. Mas ela recolhia guarda-chuva no lixo para reformar e vender. E uma das coisas que eu me lembro que mais me doeu, porque a gente com meu pai, já agora não mais com 10, com 5, porque 5 já tinha ido, com 5 filhos em casa, 11 anos de derrame cerebral, e a dificuldade, e a gente mudou para Friburgo, e ela consentiu, porque já estava perdendo as forças com seus 80 e poucos anos, e ela consentiu em vir. E eu lembro que o meu irmão, dos meus irmãos, fez um quarto debaixo do porão, que era de madeira da casa. A casa era aqui perto do Country Club. E eu lembro do meu irmão cavando, e ele fez aquele quarto assim, dessa parte do púlpito aqui, daqui até ali assim, esse quadrado assim. Só que não tinha viabilidade para fazer um banheiro. E uma das coisas que me tocou e que eu vi, ela ficou naquele quarto ali alguns meses. Mas ela não murmurou. Eu vi ela dando glória a Jesus e falando mistério. Então, a fé dessa mulher. Então, quando Paulo se refere a Timóteo, ele diz que ele deveria trazer à memória, que ele deveria ter presente em sua memória a fé, mas não uma fé corriqueira, uma fé qualquer. Ele fala da fé não fingida, aquela fé genuína, aquela fé verdadeira, aquela fé que Pedro diz que é mais preciosa do que o ouro, que o ouro é provado no fogo e perece, mas a fé é provada nas tribulações da vida, e ela cresce, ela permanece. Paulo podia dizer isso porque ele disse: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, mas a fé eu guardei. Aqui está a minha fé, aquilo que me liga à graça de Deus, aquilo que me liga ao poder de Deus. E ele diz para Timóteo: Timóteo, traga sempre a memória, a fé não fingida que há em você. Mas primeiro, antes de estar em você, ela habitou na sua avó Lloyd, pastor Enéas, ela habitou na sua avó Elfrida Doble, e ela habitou na sua mamãe Niva. Como é que é a história da sua mamãe com tantos filhos ao lado de um esposo pastor que depois sofre esse problema cerebral, essa guerra, essa batalha? Eu sei que isso está muito presente na sua memória. Minha mãe inclusive queria vir e não pôde porque as forças dela estão acabando, os 86 anos, ela dizendo assim: meu ânimo está acabando, e pediu perdão, porque eu ia até buscá-la para vir. E você perdoou? E eu perdoei. Então. Ela perguntou assim: você vai ficar triste? Eu falei assim: triste a gente fica, mas aborrecido não. Porque é natural, né? A gente sente aquele desejo de estar junto. Em outro momento ela vai vir e estar junto. Mas uma mulher que passou guerras e batalhas. Eu lembro-me que a história que ela conta, porque eu era tão criança, quando eu, aos 3 anos, caí de uma laje de 2,5 andares de altura em uma escada de cimento. E a minha testa ficou toda roxa. E me levaram para o hospital. E a minha mãe, ela, num pós-parto, numas dificuldades da vida, ela saiu sem destino. E nós morávamos em Duque de Caxias. E ao sair sem destino,
ela entrou no ônibus e ela estava dizendo que ia para... A mente dela não estava boa, ela estava indo para o norte do país, o nordeste. Mas entrou num trem, porque Friburgo tinha trem, e ela veio parar em Bom Jardim. Foi ali que começou a nossa vida aqui em Bom Jardim. Eu fui criado praticamente em Bom Jardim. E nisso, ela em Bom Jardim foi recebida pelo irmão. Procurou o presbítero que dirigia a igreja. E aí ele entrou em conexão com as igrejas do Rio e conseguiu achar meu pai, porque não tinha, lá ele não sabia para onde ela estava. E nisso que ela gostou de morar em Bom Jardim, meu pai veio com a família. E aí meu irmão mais velho, tinha 15 anos, aconteceu que um dia meu pai trocou o cavalo por uma égua mansa por um cavalo bravo, e não sabia que era bravo aquele cavalo. E aí meu irmão foi buscar pão sobre o pelo do cavalo, e o cavalo empacou no caminho por uma cobra, algum animal, porque ele empaca, né? O animal empaca. E ali ele inclinou, e o meu irmão escorregou. E ali ele pisou na barriga do meu irmão e partiu o fígado dele em 8 pedaços. E naquela época não havia tanto recurso, ele ficou vivo uma semana e partiu. E ali a minha mãe sucumbiu novamente. Ela esperava as tardes dos dias de chuva para ficar preocupada que ele estava lá tomando chuva, porque a mente não estava sadia. Mas foi aos poucos, agora eram 12 filhos, morreram 2, um prematuro e esse de 15 anos, aí ficaram 10. E aí a luta da vida não permitiu que ela sofresse mais do que sofreu. Ela foi se recuperando para criar a nós. Então, uma mulher que é filha de uma mulher de fé, e a gente está aqui celebrando o Espírito Santo, né? E eu lembro da minha avó nisso, porque era uma mulher que falava mistério, falava em línguas praticamente o dia inteiro. Você via ela dando glória a Jesus e falando em línguas. Era uma mulher que celebrava o Espírito Santo e vivia a intensidade dessa fé. E eu louvo a Deus, porque nesse tempo eu sou fruto não apenas do meu pai, que era também um homem de Deus, era um pastor, mas eu sou fruto da oração e da fé destas mulheres, deste homem. Não é? Em específico, o senhor está pregando e fazendo essa alusão que eu não esperava, não é? E me sinto honrado e transfiro essa honra e glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque pastoreando aqui juntamente com o pastor Ednei, o que nós temos o desejo é de que você se aproxime mais e mais da unção de Deus e da presença desse Espírito Santo. Busque ao Senhor, aleluia. Se enraize nessa fé, cresça nessa comunhão e no poder da ação deste Espírito que está sobre a nossa vida. Quem diz amém? Aleluia. Eu e você precisamos saber que a nossa fé não é fingida. Só existe um encaminhamento para esse teste. São as provas que vêm para nos testar. São as provações da vida. Porque é nas provações da vida que o Senhor permite que nós somos aprovados, não para nos vangloriar, olha que fé grande eu tenho, mas para entender que essa fé nossa não é vã no Senhor, ou seja, a minha fé não é fingida. Eu não estou dizendo que creio em Deus por algum benefício, eu não estou dizendo que creio em Deus por algo específico, eu simplesmente creio, eu simplesmente acredito no poder de Deus, eu acredito no interesse de Deus pela minha vida. Então eu oro agora e declaro que eu tenha uma fé não fingida, que a minha fé seja legítima, que ela seja verdadeira, que ela seja uma fé que foi provada, que foi desafiada nas dificuldades da vida, mas que o vento passou e lá estava a fé viva no Senhor. Como a palavra diz, eu sei em quem tenho crido. Quando nós sabemos em quem nós temos crido, a nossa fé não é fingida, a nossa fé é legítima, a nossa fé é autêntica, a nossa fé é original. Aleluias! E a palavra diz que Deus não permite que venham lutas, que venham provações maior do que a nossa força em resistir. O Espírito Santo em nós oferece resistência a qualquer provação. Aleluia!
Glória a Deus. Aleluia. Levante a sua mão direita comigo e diga: eu declaro, eu declaro que a minha fé é legítima, é autêntica. Diga: eu declaro que a minha fé não é fingida. Quem pode dar glória a Deus? Oh, glória! Aleluia! Isso vale uma salva de palmas ao Senhor Aleluia! Jesus. É a Ele, dê glória a Ele, honra a Ele. Glória a Deus! Glória! A Bíblia nunca nos ensinou, a cultuarmos a nossa fé. Mas a nossa fé cultua ao Deus Glória a Deus. que trouxe para nós, porque a palavra diz que a fé é um dom de Deus. A fé é uma capacitação espiritual. A fé, ela faz com que a gente sobreviva a qualquer inundação da vida. A fé é firme fundamento das coisas que se esperam, é as provas daquilo que a gente não viu. E a Bíblia diz que por ela os antigos alcançaram testemunho. Aleluias! E esse mesmo testemunho está por se levantar na sua vida, se você não esmorecer. Mas eu fiquei pensando entre esse testemunho, não é verdade? Se isso não acontecesse, a gente não conheceria o pastor Enéas. Ele não estaria em Nova Friburgo. O presbítero Eduardo não estaria solteirão até hoje. Teria casado com a princesa Raquel, não é verdade? Então, é claro que aqui a gente já está aproveitando para brincar um pouquinho com essa situação, mas existem circunstâncias na nossa vida que elas não são em si um mal, que elas não são em si um problema, que Deus é capaz de permitir circunstâncias, situações para aproximar pessoas do seu projeto, do seu propósito. O pastor Enéas, se não estivesse em Friburgo, poderia ser um homem notório na vida, como poderia não estar vivo. Verdade. Mas está aqui, está vivo. E a gente não está cultuando a Ele, mas a gente está dando glória a Deus pela vida dele, em nome de Jesus Cristo. Eu fico muito feliz, porque foi num dia circunstancial, difícil. Era madrugada, eu estava na Dutra, vivendo um problema agudo, dificílimo, no que diz respeito às questões eclesiásticas, que eu estava falando no telefone com o pastor Enéas. E ele disse: estamos juntos, não me movo um milímetro se o Senhor não me disser o contrário. E só Deus sabe, naquela hora, como eu precisava ouvir aquilo. Que eu tinha alguém que estava junto comigo, mais um alguém junto comigo, numa forte batalha. E nas lutas da vida, a gente precisa que Deus levante pessoas. Aleluia. Embora seja numa conexão diferente, está escrito: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. É diferente eu dizer esforça-te e virar as costas e sair, é diferente eu dizer esforça-te, porque eu estou aqui com você, eu estou caminhando com você. E quando a gente então ouve isso de Deus, Deus disse para Josué: você, olha, vai acontecer na sua vida, é com você, Moisés, meu servo, é morto. Você vai conduzir este povo até a terra que eu prometi. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Guarda-te de não deixar de cumprir tudo que nesta palavra está escrito. Prudentemente te conduzas e a coisa vai acontecer. Existe a parte sobrenatural que pertence ao Senhor, mas existe a parte nossa que nós devemos cumprir. E aí então o Senhor trabalhou, tem trabalhado. Como é que começou sua carreira ministerial? Você ainda se lembra? Lembro. Então conta. Sempre Deus usou o pastor Ednei. É interessante isso, que a gente está nessa caminhada junto, porque sempre Deus usou ele como um start para a minha vida. E eu fui enviado para uma congregação por meio dele na escola bíblica dominical. Eu queria trabalhar para o Senhor. E aí Deus usou o pastor Ednei liderando a EBD e me enviou para dar aula de escola dominical. Ali eu comecei a desinibir, a dar aula, a estar na frente de uma classe, das pessoas, não é?
para desenvolver. E daí em diante foi sua mão no diaconato, no presbitério e no pastorado. E o interessante é que quando chegou o pastorado, era fruto de uma profecia que foi dita no dia que eu liguei para o senhor, quando o senhor estava em São Paulo. Porque eu tinha orado ao Senhor na madrugada dos dias anteriores, nas semanas anteriores, eu tinha colocado uma carta que eu tenho escrito ela até hoje. E eu disse assim: Senhor, eu aguardo a tua ordem e quero escrever nesse papel. E dei ponto e continuei no outro parágrafo. E naquela espera, passou uma semana, não me lembro, 2 semanas, e Deus usou uma pessoa que o senhor conhece, e parte dos irmãos conhecem, em uma profecia, que estava lá em Sergipe e eu aqui no Rio. E Deus tinha exatamente dito naquela profecia, que eu não coloco assim em igreja porque não dá, às vezes muitos não entendem. Mas em retiros eu já coloquei de homens, não é? Já coloquei essa profecia, essa gravação, porque no meu trabalho gravava automaticamente na secretária eletrônica. E Deus usava aquela irmã dirigente do Círculo de Oração da Assembleia de Deus lá em Aracaju. E Deus usava e dizia para ela exatamente, através dela, dizia exatamente o que eu tinha escrito na carta. Eu tinha dito na carta que eu aguardava a segunda ordem, porque eu não queria tomar uma decisão do meu coração. E Deus tinha me dado um texto também naquela madrugada que eu orava. Eu abri a Bíblia assim e caiu 2 Crônicas, em que diz assim: enviam um a Davi até formar um grande exército como o exército de Deus. E Davi no meu coração era pastor Ednei, e ele não gosta muito que eu falo isso, porque não é nenhuma exaltação, e ele jamais se ufanaria disso. Mas Deus colocou isso e eu duvidei. Eu falei assim: negócio de abrir a Bíblia, eu até anotei no canto da Bíblia assim, a hora da madrugada, e fechei. Falei assim: Deus não usa assim, né? Eu não tinha tido essa experiência. Irmãos, não é regra, mas Deus usa. Se abre a Bíblia, Deus usa, mas não é regra, não é? E eu, com isso, de tudo, para mim eu não estava duvidando, mas era uma dúvida. Quando eu fiz isso, não é? Que eu guardei, falei assim: aquilo era dúvida. E às vezes nós estamos numa situação da nossa vida que a gente pensa que não está duvidando e a gente está duvidando. E aí bastou Deus falar, e Deus usou essa irmã, e Deus falou essas 2 coisas específicas que eu tinha. Uma que eu tinha escrito: eu aguardo a segunda ordem. E o Senhor usou ela e disse assim: esta é a minha ordem, não duvide da minha palavra, apressa-te na tua decisão, apressa-te na tua decisão. Porque a minha decisão ou era eu ir com o pastor Ednei ou ficar. E ele de tudo também estava clamando ao Senhor. Ele não tinha todas as decisões. Deus ainda iria, em algumas semanas, pastor, abrir, não é, o caminho até o documento que estava parado há muitos anos pelo pastor Pereirinha. E Deus confirmou aquilo e disse: apressa. Deus não disse: olha, nem vai para um lado nem para o outro, decida-se. Isso é algo importante, porque como o pastor Ginei está dizendo aqui, quem anda por fé tem que ter as suas experiências com Deus. Não basta a experiência da minha avó Eufrida, não basta a experiência da minha mãe, são importantes. Não basta a experiência daqueles que serviram ao Senhor, que são seus ancestrais, que vieram antes de você. Não basta, é necessário quando tem, é bom, isso é louvável. Deus se agrada de uma trajetória que Ele derrama bênção sobre a descendência. Mas é necessário, meu irmão, minha irmã, independente se você teve alguém de fé ou não na sua vida, você ter a sua experiência de fé, porque quem anda por experiência de fé tem toda a convicção do Deus que ela está servindo. Amém. E aí, pastor, só para terminar o outro aspecto, e aí o Senhor, Deus usando ela, disse assim: apressa-te na tua decisão. Esta é a minha ordem. Eu tinha escrito ordem, eu aguardo a sua segunda ordem na carta. E depois o Senhor terminou a profecia dizendo assim: e te digo mais,
Eis que tenho te dado revelação na minha palavra, mas tu tens duvidado. Ali eu aprendi que Deus usa sim, não é regra, Deus usa sim, ao abrir em momentos difíceis a palavra. E ela vai cair viva. Eu aprendi porque aquela palavra caiu viva, mas eu não tinha experiência e eu duvidei. Então, você aprender a discernir quando a palavra cai viva. E eu tenho isso em mim, um sentimento. Porque Deus me levou a essa experiência e eu glorifico a Deus por isso. É a experiência de fé que você precisa ter com Deus. De entender quando Deus está saltando vivo sobre você, algo revelado. E eu entendi isso. Deus me deu essa oportunidade de entender e amadurecer. Depois de que Ele me redarguiu e disse: tenho te dado revelação, mas tu tens duvidado. Aí naquele dia mesmo eu liguei para o Senhor. Foi quando eu disse: eu não saio. Eu tenho a convicção do que o Senhor não sabe disso, mas tem também gravado esse momento. O Senhor estava lá e eu cá. Tá vendo? Um dia eu vou passar para o Senhor. Meu Deus. Então, queridos irmãos, a palavra aqui está dizendo, trazendo à memória a fé não fingida. Eu estou olhando pessoas aqui, eu não conheço a vida de todos, claro que não. Mas existem muitas pessoas aqui que, pensando no pai, na avó, talvez possam trazer à memória uma fé não fingida, trazer coisas boas. Mas possa ser também que há pessoas aqui e aí, celebrando agora esse culto, que quando vão consultar a sua memória, talvez tragam à memória coisas que não são tão positivas, talvez coisas que não são tão inspirativas ou inspiradoras, para que a sua vida seja dinamizada pelo poder de Deus. Existem pessoas que quando vão consultar as suas memórias, elas encontram elementos da sua história, da sua vida, que elas depreciam, que elas entristecem, que elas amarguram. Mas eu quero falar para você, exatamente para você que quando vai consultar a sua memória, não vê muitas inspirações, que o Senhor está dando a você a possibilidade de que alguém na sua geração um dia traga à memória a sua fé, a sua vida. O presbítero Reidinã, seus filhos, o Emanuel, poder trazer à memória a fé não fingida que habitava no seu pai. E eu sei que o Emanuel também pode lembrar do seu pai, do avô dele, e ver também que há nele uma fé não fingida. Então, está sendo construído na mente dele, na vida dele, na história dele, algo de Deus, algo do Senhor. E eu quero lhe dizer que você não é responsável pela memória dos que passaram, mas você é responsável pela memória daqueles que estão à frente de você, que você está gerando. Eu quero lhe trazer uma informação, que ainda que não seja assim para com seu filho, sua filha, em retidão na casa do Senhor, mas todas as vezes que ele puxar a gavetinha, que ela puxar a gavetinha das memórias, vai ver alguém que ensinou os retos caminhos do Senhor, aleluia, de alguém que ensinou princípios do Senhor. Eu vou lhe dizer, enquanto eu comecei a dizer isso, eu não sabia porque estava dizendo, mas agora eu vou lhe dizer porque estou lhe dizendo, porque o inimigo tem massacrado você, tem pisado você, tem entristecido o seu coração por conta de coisas que têm acontecido. E eu quero lhe dizer que a sua responsabilidade é e foi em passar ensinamentos de Deus, em notificar as coisas santas do Senhor, mas que você não é responsável pela atitude de alguém que atingiu a maturidade e deveria agir conforme Timóteo agiu, conforme pastor Enéas agiu. Você não é responsável se essa pessoa não está agindo.
Eu quero dizer que esta palavra é libertadora para você, e hoje você vai sacudir esse jugo em nome do Senhor Jesus, e essa tristeza não vai ficar no seu coração. Se você tem entendimento da semente que você semeou, da boa semente que você plantou, você não é responsável pela colheita que alguém está fazendo. Você semeou a boa semente, e esse jugo de peso não vai ficar sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Quem é que pode dar glória ao nome do Senhor? Eu convido você a ficar de pé agora, e nós vamos orar, e nós vamos colocar essa questão diante do Senhor, para que haja na vida dessa menina, desse menino, desta pessoa, um terremoto divino. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você que está esperando uma revolução divina na sua casa, na sua família, na sua descendência, você quer mesmo colocar isso na mão de Deus? Você quer realmente colocar isso na mão de Deus? Porque se você colocar na mão de Deus, Deus vai mexer com coisas valiosíssimas na vida dessa pessoa. Deus vai tocar onde a sua mão não toca. Deus vai mexer onde você nunca conseguiu mexer. Se você realmente quer colocar na mão de Deus agora, Deus vai mexer em coisas que vão fazer a diferença. Mas meu Deus, o que vai acontecer? Você está colocando na mão de Deus. Não existe um lugar melhor do que a mão de Deus. Oh glória! Não existe um lugar melhor para a minha vida do que nas mãos do Todo-Poderoso. Eita glória a Deus! Deus sabe como tratar, Deus sabe como fazer. Deus diz não na hora certa, Deus diz sim na hora certa, Deus diz espera na hora certa, Deus nem traz movimento na hora certa. Mas às vezes o pai ou a mãe, com a emoção meio aflorada, diz não na hora que é para dizer sim, diz sim na hora que é para dizer não, fala na hora que é para se calar. Mas Deus ainda se cala na hora que é para se calar. Deus ainda fala na hora que é para falar. Deus ainda move na hora que é para mover. Mas ainda que doa na carne, Deus sabe trabalhar o Espírito, Deus sabe mover, aleluia, e o resultado do trabalho do Senhor será de salvação, será de libertação, será de conserto, será de estruturação. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Glória a Deus. E a pergunta se repete: você quer mesmo colocar na mão do Senhor? Então nós vamos fazer uma oração agora, em nome de Jesus. Pastor, sim. O texto que o senhor leu sobre Paulo dizendo a Timóteo, dizendo, desperta o dom que há em ti. Sim. E eu estava refletindo aqui, a fé é um dom. A fé é um dom, gente. Desperta a fé que há em ti. Sim. Essa é a hora da oração. Essa é a hora desse clamor. Deus muitas vezes tem obreiros aqui, homens de Deus, que Deus usa para curar alguém, mas ele não é curado. Isso acontece. Acontece, sabe por quê? Deus te usa como instrumento, mas você não recebe. Porque você precisa despertar a fé que há em ti, como aqueles que chegam para receber a sua oração despertam também a fé. É um ato de despertar a fé. Timóteo está sendo chamado a isso. Desperta o dom que há em ti, aleluia. O que você tem clamado? Celebrado o Espírito Santo. Nós temos celebrado o Espírito Santo, e é esse Espírito de poder que gera em nós os dons espirituais, inclusive a fé. Quem é que quer que esse dom maravilhoso de Deus, da fé, seja despertado na sua vida? Quem quer? Oh, glória a Deus. E o que precisa acontecer para que esse dom seja despertado? Já que o texto diz claramente, desperta.
Meus irmãos, o que precisa ser despertado? Está aqui dormindo. Algo que dormiu. Me permita dizer, não é o caso de todo mundo, mas Satanás sabe ninar pessoas no mundo espiritual, sabe colocar para dormir. Dorme, pode dormir, que não adianta. Ele tem muitos meios, irmã Lelê, de falar ou conduzir uma pessoa à sonolência espiritual. Olha só, não adianta você clamar, não adianta você pedir. Pode dormir, fica quieto, porque o que tem que acontecer vai acontecer. A sua fé não vai alterar nada. A sua maneira de se portar no Senhor não vai alterar. Ele vai colocando a pessoa para dormir. Vai ninando a pessoa com lenga-lenga, com artifícios mentirosos, com ardilosidades, ardis. Paulo escreve aos Coríntios dizendo, não desprezemos os ardis de Satanás. E ele é hábil em colocar pessoas para dormir na fé. E a pessoa vê a sua potência em Deus, a sua capacidade de crer adormecida. Eu orei para o meu filho, orei pela minha filha, orei pelo meu pai, não adiantou de nada, não tive resposta. E ele vai gangrenando isso na mente, vai esvaziando a pessoa, e a pessoa vai dormindo. Mas a palavra é clara, ela diz desperta. Já olharam na Bíblia que a Bíblia diz, desperta, ó tu que dormes? A Bíblia não diz, vai lá e desperta meu filho que dorme. Ela diz, desperta você que está dormindo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Desperta-te você por você mesmo. Você tem que acordar. É você que tem que acordar para se levantar, para se mover no mundo espiritual. É alguém que não está se movendo no mundo espiritual. Não é alguém que está apenas parado. É alguém que está dormindo. É alguém que já disse, não tem mais jeito, não adianta orar, não adianta clamar. É alguém que entregou os pontos. É alguém que disse, acabou. A essa pessoa hoje que está aqui ou aí, diz o Senhor na sua palavra, desperta o dom que há em você, acorda ele. Aleluia. E existe muitas formas de acordar, não existe? Acorda, neném. É assim, você tem lá um filho de 25 anos que não acorda para trabalhar, chega, filhinho querido, acorda para trabalhar. Você faz assim com criança pequenininha, mas quando o cabra ganha, acorda, rapaz! E eu quero lhe dizer que o Espírito Santo está aqui. A começar de mim até você, para nos despertar para coisas que nós precisamos acordar. Que sejamos despertados pelo poder de Deus, sim, mas que nós queiramos acordar, que nós queiramos estar atentos a isso, porque às vezes é conveniente estar dormindo. Às vezes, você viu o que aconteceu, a tempestade? Quebrou janela, destruiu telhado, você viu? Não vi nada não, está dormindo. Pode acontecer a tempestade que acontecer, está dormindo. Só tem um que no meio de uma tempestade podia dormir, porque só os olhos humanos estavam fechados, mas o espiritual estava ativo, é o Senhor Jesus. Que ele acorda e diz, vocês não têm fé ainda? Eu que estou dormindo, eu estou dormindo no físico, vocês estão dormindo no espírito, vocês estão dormindo na fé. Olha aí. Revelação, eu estou dormindo numa almofada fisicamente, mas minha fé está ativa. Vocês parecem que estão ativos, mas estão sonolentos na vida espiritual. Que o Senhor me acorde. Só que Deus tem os seus métodos de acordar. Um dorminhoco. Mas não importa o método dele acordar. Se alguma área da minha vida eu esteja dormindo, eu quero acordar. Quem quer acordar? Olha para o seu irmão e diga, você vai acordar em nome de Jesus. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará, clareará, porque o lugar onde alguém está dormindo como um morto é um lugar umbreu, um lugar escuro.
Mas quando a luz de Deus entra, penetra na obscuridade, há despertamento. E nessa simplicidade aqui, o Espírito está trazendo revelação, está trazendo palavra profética. E nós estamos aqui celebrando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é maravilhoso, o Espírito Santo é estratégico, o Espírito Santo é uma bênção na minha vida. Quem pode dizer que é uma bênção na sua vida, diga: o Espírito Santo é uma bênção divina na minha vida. Vamos aplaudir o Espírito Santo e dar glória a Ele.